Quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus, meu amado irmão, e te convido a abrir tua Bíblia agora comigo. Na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Versículos 2, 3 e 4. Hoje a gente andou bastante, hein? Capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Amém? Você de casa, se não tiver com a Bíblia na mão, corre, pega a tua Bíblia e volta, porque é bênção a palavra de Deus sobre nós. Todos encontraram? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, que nos diz o seguinte: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós entendermos e relembrarmos do que nós estávamos falando, a apresentação da carta se tratava de Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí sim entra onde nós estamos. O quê? O Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Eu quero relembrar alguns fatos com vocês, que Paulo ele não era alguém que plantou aquela igreja. Mas ele entendia que aquela igreja fazia parte do corpo de Cristo. Hoje, enquanto nós vínhamos para cá, o Mateus estava contando as igrejas que nós vimos pelo caminho. E eu perguntei para ele: filho, por que tem tanta igreja? Ele: porque não cabe todo mundo numa só. Lógico, claro, objetivo. Fiquei assustado com a resposta dele. Mas a multiforma, a multigraça do nosso Deus abarca diversas religiões. Diversas igrejas, perdão. Abarca diversas igrejas, as quais são nossas irmãs. E Paulo entendia isso. Eu não fundei aquela igreja, mas eu amo aquela igreja. Então eu quero enviar uma carta para aqueles irmãos andarem por fé, alinharem a sua vida nos propósitos eternos de Jesus Cristo. E ele escreveu essa carta para aqueles irmãos lá de Roma. E você sabe o que é melhor, meu amado irmão? Essa carta chegou até mim. Essa carta chegou até você. Nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda, seus propósitos não mudam. E há propósitos eternos descritos nessa carta para mim e para você. Amor de Deus contido nessa carta para mim e para você. A cura do Senhor contida nessa carta para mim e para você. A restauração de identidade contida nessa carta para mim e para você. Mas se eu apenas ler, não faz diferença. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos ser inundados com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo que nós clamamos para vir sobre este lugar. O Espírito que nós cantamos, o Espírito que nós amamos está sobre mim, está sobre você para curar, para fazer a diferença, para transformar, para que nós tenhamos a identidade resgatada, para que nós tenhamos a mente transformada, para que nós possamos passar a andar de fé em fé para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi comissionado aos gentios. E ele viu naquela igreja ali muitos gentios, Roma. A igreja de Roma. Então, ele escreveu aquela igreja. Ele dedicou a vida, um tempo da vida, àquela igreja. E por que o apóstolo Paulo só foi comissionado e não eu e você? E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você foi comissionado ao Senhor para fazer discípulos? Não foi? O Senhor te disse: ide fazer discípulos. Cadê seus frutos? Aonde estão seus frutos? O apóstolo Paulo foi comissionado à igreja dos gentios. Eu e você somos gentios. Nós não somos judeus. Certo? Então,
O apóstolo Paulo tem frutos aqui. Mas cadê os seus frutos? Porque fruto da semente que vira uma árvore que dá fruto. A disponibilidade em aprender do Senhor, a disponibilidade em entregar a vida à disposição do Senhor, é o que vai dar fruto. Eu tenho ouvido o Evangelho tem curado o meu coração, a minha mente, o Evangelho tem transformado a minha vida. Para quê? Para dar frutos. Então, cadê os seus frutos? Quem você tem discipulado? Quando foi a última vez que você sentou com alguém e falou sobre Cristo de forma intencional para aquela pessoa, viu? Eu te amo tanto que eu quero apresentar Jesus para você. Eu quero falar de um amor que transcende as coisas. Eu quero falar de um amor que transcende o entendimento. Eu quero falar de um amor que há poder nele para curar, transformar, modificar situações. Eu quero que a tua vida seja mudada, transformada, renovada. Eu quero que você viva o melhor dessa terra. Quando foi a última vez que você fez isso? Intencionalidade em servir propósitos eternos. Quando foi a última vez que você foi intencional? Há uma salvação, há um evangelho prometido para mim e para você desde antes da eternidade. Quando você compartilhou ele com alguém? Quando você deixou de ser egoísta e abriu o teu coração? Quando você orou? Quando você cuidou? Porque quando você fizer ao menor desses pequeninos, é a mim que você está fazendo, disse Jesus. Palavras do nosso Senhor. No primeiro versículo, Paulo explana quem ele é, o que ele representa e em nome de quem ele está falando, como nós já vimos no domingo anterior que eu havia pregado. E eu te pergunto, quem você é? Quem é você? Ele fala, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. E você, quem você é? Quem você representa? Em nome de quem você está falando? Em nome de quem você tem sido instrumento? E agora nesses versículos, Paulo nos explica um pouco mais detalhado sobre a mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho. Que cura, que liberta, que transforma. E eu quero pensar com você nessa noite que o Senhor te comissionou para algo. Eu quero pensar com você nessa noite que o Senhor te chamou para algo. E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui como resposta ao Senhor, que te chama, que te comissiona, que te prepara. Você é insuficiente, incompetente e inútil, se o Espírito de Deus não estiver sobre você. Mas o Espírito Santo está sobre você. O Senhor te ungiu, te separou para algo específico, para esses dias. Então, sirva a propósitos eternos. Como você responde ao Evangelho que te foi apresentado? O Evangelho mostra que você é inútil, incompetente, frágil, pecador. Mas que tem um Deus que te ama, que te cuida, te restaura, que muda a tua identidade, te dá novas vestes, tira o teu coração de estado de putrefação e te dá um coração novo. E como você responde a esse Evangelho? Porque esse Evangelho que te cura, te restaura, te liberta e te transforma, também te diz, faça discípulos. Também te diz, anunciai a todos os cantos até que Ele venha, porque Ele vai vir. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se nós não anunciarmos, as pedras anunciarão. Porque nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram aquele desenho do Pink e do cérebro. Pink e o cérebro. Poucos vão entender a referência. Faz parte da minha infância. Da infância de alguns que balançaram a cabeça aí. O Pink e o cérebro são dois ratinhos que todos os dias eles levantam pela manhã com a missão de dominar o mundo. Todos os dias eles precisam refazer os planos, porque no final do dia o plano deles é frustrado. Todos os dias o cérebro aparece com um plano mirabolante para dominar o mundo. E a gente sempre achou que o Pink era o maluco da história, né? Mas o Pink sempre impediu do cérebro se prejudicar. O Pink sempre cuidou do cérebro, que na verdade era o mais doidinho ali. E a gente nunca percebeu isso, porque a gente estava encantado com o desenho.
Diferente do Pink e do cérebro, o Senhor tem um plano desde antes da fundação do mundo. Ele não precisa renovar o plano dele todos os dias. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você nessa noite. O plano do Senhor é perfeito sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas nós precisamos responder a esse plano. Nós precisamos deixar de estar estagnados. O Senhor não te chamou para ser enfeite de igreja. O Senhor te chamou para fazer discípulos de todas as nações. Essa semana eu ouvi um podcast, inclusive, aconselho, eu mandei no grupo do Louvor, eu não sei quantos de vocês ouviram, sobre uma missionária. Foi da missionária que eu enviei para vocês? Foi, né? Foi da missionária. E ela está contando que, ela é da Jocum, ela está contando que em um dos momentos em que ela foi para um país de fora, eu não me recordo se ela fala o país, algum país do Oriente Médio ali, e ela conta a história de um senhor de 90 e poucos anos que chega a pregar o evangelho para eles. E prega com amor, prega com paixão, e não fala da sua condição, mas depois ela descobre a história desse senhor que esteve preso por 26 anos. Com 20 anos que ele estava preso, cavaram uma cova, colocaram esse senhor de joelho por 6 meses, até ele negar Cristo. Até ele negar a Cristo. E ele fica ali 6 meses e tem suas pernas atrofiadas, ele fica ali no meio da urina, fica no meio das fezes dele ali, malmente se alimentando, malmente sendo entregue para ele água, e ele fica ali no meio de tudo aquilo ali, e então liberam o filho dele. 20 anos que ele estava preso, o filho dele tinha 26 anos. Quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos de idade. Então eles liberam o filho dele para entrar lá, para que o filho dele veja a condição em que ele está, e volte e fale para a igreja que estava prosperando, não vale a pena. Não vale a pena. E então o filho dele vem e fala para o pai dele, pai, nega a Cristo. Depois você se acerta com ele. Ele vai entender. Olha a sua situação. Qual é a música que ele canta? Alguém lembra? Eu sei que ele canta uma canção glorificando a Deus. Ele adora ao Senhor ali, e isso rende mais 6 anos de prisão para ele. Com isso ele ficou 26 anos e não negou o Senhor. Mas todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho e não praticamos, nós negamos o Senhor de forma indireta. Porque são verdades que para nós não fazem diferença. Esse homem estava ajoelhado por 6 meses, dentro de uma cova, no meio das fezes. E não negou a Cristo. Eu e você ouvimos a palavra de Deus e ignoramos. Parece que nos falta perseguição. Nós estamos acomodados. Há um evangelho prometido desde antes da eternidade, em que o Senhor proporciona salvação para mim e para você, e nós estamos ignorando isso. Até quando? O Pink e o cérebro, todos os dias eles tentavam ser diferentes, todos os dias eles tentavam fazer algo diferente, mas o Senhor, que renova suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas, tem um plano desde a eternidade que não vai ser frustrado. A questão é, você vai participar desse plano ou você vai continuar como um bibelô de igreja? Você vai fazer parte do plano do Senhor para esses dias ou você vai continuar como um instrumento de enfeitar banco? Porque o Senhor te chama para fazer a diferença e ser a diferença. O Senhor te chama para anunciar as boas novas, para ser boca de Deus em meio a essa nação. Sabe por que tem muita gente morrendo, sendo ruim, maltratando, estuprando? Porque a igreja está parada e não faz a sua parte. Nós não alcançamos essas pessoas com o Evangelho. Então o mal domina o coração delas. O lugar que deveria ser de Cristo está sendo dominado por Satanás, porque a igreja está calada. Porque a igreja está quieta, porque a igreja não compreende que há um evangelho que deve ser anunciado, e o Senhor vai cobrar de mim e de você essas vidas, porque nós estamos calados. Nós não somos boca de Deus, não falamos, não ajudamos, não testemunhamos o evangelho do Senhor. Eu quero aprender e pensar sobre isso com você, com base nos versículos que nós lemos hoje, que são direcionados à igreja de Roma, mas também são direcionados a mim e você. Então, que o Espírito Santo se manifeste de forma poderosa sobre nós.
Que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. E como nos diz o versículo 2, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Quando nós analisamos a palavra de Deus como um todo, não versículos isolados, não livro isolado, mas como um todo nós encontramos Deus se revelando através da história. Uma revelação progressiva, uma revelação que nós podemos encontrar através da palavra dele, através dos testemunhos de história, através das evidências históricas, através da criação, através da natureza e através de algo que está sobre mim e sobre você, que é o Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito testifica que Ele é Deus sobre nossas vidas. Como nós respondemos a isso? Ele testifica e nós ignoramos. Ele fala de um Deus que nos amou tanto que morreu a nossa morte. E nós não fazemos nada a respeito disso. Algumas pessoas desavisadas têm a impressão de que Deus, da mesma forma que o PINC e o cérebro, todos os dias está renovando seus planos. Não. Os planos do Senhor são desde a eternidade. Antes da criação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam como nós iríamos responder a eles. Sabe o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam? Que na primeira oportunidade nós iríamos abandonar eles. Que na primeira vez que o pecado batesse a nossa porta, nós iríamos entregar o nosso coração ao pecado. Que na primeira vez que houvesse uma pequena perseguição, não ficar 6 meses de joelhos, uma pequena perseguição. Vão tirar sarro de mim, vão me zoar porque eu sou crente. Ele sabia que a gente ia negar. Ele sabia que a gente ia perder as oportunidades de falar do amor dele. Ele sabia que nós iríamos ignorar as oportunidades de amar e de perdoar. Como ele amou e perdoou, ele sabia. Ele não está enganado, ele não está remendando o plano no meio do caminho. Não é o PINC e o cérebro que estão todos os dias tentando dominar o mundo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que resolveram me amar e te amar, mesmo sabendo que nós não o amaríamos de volta. É desse Deus que nós estamos falando. É esse Jesus que nós temos que conhecer. É esse Espírito que nós temos que entender que está sobre nós para fazermos e sermos a diferença. O Senhor sabia que a nossa fidelidade estaria atrelada ao ter e ao não ter. Eu não tenho mais, eu não sou fiel a Deus. Nós somos fiéis à nossa carteira e não somos fiéis ao Senhor. Somos fiéis à nossa conta bancária, mas não somos fiéis ao Senhor. Somos fiéis ao nosso emprego, que amanhã a gente chega, o nosso patrão fala, viu? Obrigado, valeu. Mas não somos fiéis ao Senhor. Nós temos fidelidade a tudo que não é Deus e esquecemos que Deus devia ser tudo em nós. Nós temos a mente e o coração corrompido pelo pecado. Temos a mente e o coração corrompido por prazeres deste mundo. E esquecemos que Cristo veio para regenerar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Cristo veio para nos dar uma nova identidade, para que a nossa vida fosse transformada, mudada, e nós ouvimos isso e ignoramos. O evangelho que Paulo anuncia é aquele planejado antes da fundação do mundo. Aquele que foi prometido no Antigo Testamento e revelado a nós no Novo Testamento. Calvino diz que o evangelho não foi dado pelos profetas, mas foi prometido por ele. Deus deu o evangelho. É o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é um remendo na história. Deus sabia de tudo isso. Cristo sabia de tudo isso. E mesmo assim, decidiu nos amar. Mesmo assim, optou por nos amar. E nós temos respondido ao amor de Deus ignorando a Ele. Fingindo que Ele não existe. Levantamos e não agradecemos. Comemos e não agradecemos. Andamos, sentamos, pensamos e não agradecemos. Passamos o dia, nos deitamos sem agradecer a Deus. Mas o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você. Então nós temos ignorado o Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. Ignorado. Mas o Espírito de Deus está vendo a hora que eu estou pecando, tá? Está vendo o momento que você escolhe o pecado ao invés de escolher uma vida de santificação. Mas eu não tenho força. Mentiroso, hipócrita, tem! Tem força porque o Espírito de Deus está sobre você.
Não minta, não se engane. O Espírito de Deus está sobre você para você ser uma nova criatura para a glória de Deus. O Evangelho prometido desde antes da eternidade, desde antes da fundação do mundo, aquele que foi anunciado pelos profetas, que foi concretizado em Cristo para nos libertar. Então não se engane, você é livre em nome de Jesus. Não se esconda atrás do seu pecado, não se esconda atrás das mentiras que Satanás te conta. Você é livre e como livre viva para a glória de Deus. Uma coisa que Paulo revela com essa declaração, que deveria ser clara para nós, e que nós esquecemos, é a suficiência das Escrituras. A Escritura Sagrada ela é suficiente para demonstrar que nós precisamos de um Salvador. Ela é suficiente para demonstrar que Cristo é esse Salvador. É suficiente para demonstrar que sozinhos nós vamos cair mais uma vez. É suficiente para demonstrar, se nós confiarmos e entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, Ele faz de nós uma nova criatura. Ele regenera a nossa identidade. Ele muda a nossa forma de pensar e de agir. Ele nos dá novas vestes aonde nós podemos adorar verdadeiramente ao Senhor. Aonde a nossa vida passa a atender propósitos eternos. Mas enquanto você não for regenerado pela palavra que cura, que liberta, pelo Espírito Santo que está sobre você, você se engana. Você acha que vir na igreja faz de você filho de Deus. Não, não faz. Faz de você frequentador de igreja e não filho de Deus. Seja liberto dessas mentiras em nome de Jesus. Entenda, você precisa de um Salvador, você não é autossuficiente. Cristo veio para morrer a tua morte. Cristo veio para te libertar do império das trevas e te transportar para a maravilhosa luz de Cristo. Não seja a criatura das trevas em meio à luz de Cristo. Seja transformado pela palavra. Seja transformado pelo Espírito. Permita que o Espírito Santo de Deus te lave, te cure, te purifique. E o versículo 3 nos diz o seguinte, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. E aqui Paulo apresenta a nós o Filho de Deus. E explica a nós parte do que Jesus fez para nos salvar. E nós não podemos incorrer no erro de esquecer da obra de Cristo. Se nós estamos de pé, se nós estamos aqui, é porque Cristo morreu a nossa morte. É porque Cristo nos libertou. Jamais ouse esquecer que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de homem. Como diz o versículo, acerca do seu Filho. Filho em letra maiúscula, porque é o Filho de Deus, que como homem, morreu a nossa morte. Como homem. Esse Filho de Deus, a mesma essência de Deus, encarnou e tornou-se semelhante a nós. Muitos acham que a pior humilhação que Cristo sofreu foi a cruz. A pior humilhação que Cristo sofreu foi tornar-se um de nós. O Criador tornou-se criatura. O Verbo que fez todas as coisas se fez parecido conosco. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. Esse fato é de grande importância, pois demonstra para mim e para você um dos pilares do Evangelho. Que se a gente esquecer, todo o resto não faz mais sentido. Porque lá no Éden, quando o homem caiu, quando o homem errou, quando o homem pecou, Deus prometeu para Eva: da tua descendência virá aquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Sabe por que você é livre? Porque o Filho de Deus se fez homem e esmagou a cabeça da serpente. O Verbo se fez carne, o Deus eterno entrou no tempo, aquele que preenche todas as coisas, esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo. O Senhor do universo se fez servo. E você, arrogante, não pode dar um bom dia, não pode dar uma boa tarde, não pode perdoar o seu irmão, não pode amar o seu irmão, porque você é melhor que Cristo. A sua arrogância te coloca num patamar acima de Cristo.
Você não entende quem você é na fila do pão. Filho de Deus. Mas o Filho de Deus vive como Cristo viveu. Perdoa, ama, cuida, vive em novidade de vida. Senão você está só se enganando. O Deus bendito se fez homem. Aquele que é bendito eternamente se fez maldição. Nós receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo onde não haverá mais marcas do pecado sobre mim e sobre você. Mas todas as vezes que nós olharmos para Cristo, nós veremos nas mãos e nos pés as marcas dos cravos dos nossos pecados. Ele escolheu carregar eternamente marcas pelo meu e pelo seu pecado. Ele escolheu nos amar dessa forma, nos resgatar, nos restaurar, mas não para você viver da forma que você vivia, para você ser uma nova criatura. O Deus que se fez homem e morreu a nossa morte. O autor da vida sofreu a morte da cruz. E o versículo nos diz que ele era um descendente de Davi. Se você pegar a tua Bíblia e observar a genealogia em Mateus, ela se refere a José. E vemos Davi ali. Se você observar a genealogia em Lucas, se refere a Maria. Ali também nós encontramos Davi. Descobrimos que Jesus descendeu de Davi, de ambas as partes. A raiz de Davi. O príncipe da paz. O nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você não tem paz? Porque você quer viver pela tua força. Sabe por que você não encontra paz? Porque você quer viver pela tua razão. Você não vive por fé, você não ama, você não perdoa, você permite que raízes de amargura encham o teu coração. E você ignora que a raiz de Davi deveria estar no teu coração. Você ignora que o príncipe da paz deveria guiar os teus passos. Você ignora que o Senhor do tempo entrou no tempo para te curar, para te restaurar, para te dar uma nova vida. E você não vive. Até quando nós vamos viver assim? Jesus, ele não era apenas um homem bom, apesar de ser um homem bom, mas ele era Deus encarnado que descendeu de Davi, o libertador de Israel, o libertador dos gentios, do qual estamos inclusos eu e você. Você é livre. Seja livre em nome de Jesus. Permita que o príncipe da paz derrame paz sobre a tua vida. Permita que a raiz de Davi faça florescer no teu coração paz, amor, esperança. Permita que o amor de Deus cure a tua identidade. Permita que o perdão de Deus caia sobre a tua vida e te dê capacidade de perdoar, para que você possa viver para a glória de Deus. O versículo 4 nos diz que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui Paulo ele continua a explanação sobre Jesus. No versículo 3 ele nos apresenta uma face aparentemente frágil de Cristo. Cristo, homem. Mas aqui ele está nos demonstrando que Cristo completa a sua obra. E ele não fica como homem. Ele não permanece como homem, mas a natureza divina é revelada. E então ele vence a morte por mim e por você. Então ele vence na cruz por mim e por você. Então ele derrama o sangue dele na cruz por mim e por você. E o Senhor, o Espírito de Santidade, foi declarado que o Filho de Deus, com poder, há poder no nome de Jesus para mudar a minha história e a sua história. Há poder no nome de Jesus para mudar todas as situações. Há poder no nome de Jesus pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, ele tem que ser o nosso Senhor, como nos diz o versículo. Quem ele é na tua vida? Um bom homem? Um bom exemplo? Um bom amigo? Apesar de ser um bom homem, um bom exemplo, um bom amigo, primeiro ele tem que ser Senhor sobre a tua vida. Senhor sobre a igreja. Não adianta essa porta aberta, não adianta essa transmissão, não adianta que se Cristo não for o Senhor, se Cristo não for o centro, se a adoração não for para Ele, se a palavra não for dele, se o amor não for direcionado a Ele,
Precisamos nos amar, cuidar uns dos outros, mas amar a Deus sobre todas as coisas. E então nós teremos condições de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Há uma sequência que nós devemos obedecer. Paulo nos ensina que o Filho de Deus tinha uma natureza oculta na forma de homem, mas que essa natureza foi plenamente revelada na ressurreição dos mortos. Muitos olhavam para ele e falavam, não, esse não pode ser o Salvador de Israel. Esse aqui é o Jesus, ele é filho do Zeca Maria, o Zé Carpinteiro. Filho do Zeca Maria. Mas quando ele aparece ressurreto, ninguém nega que ele é o Filho de Deus que venceu a morte. Quando ele demonstra as marcas do nosso pecado, ninguém desacredita que ele é o Filho de Deus que venceu a morte. Quando ele é assunto aos céus e fala, viu, eu vou deixar o Consolador para vocês, ninguém duvida que ele é o Filho de Deus que morreu a nossa morte, que venceu a morte, que ressuscitou para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Olha para a tua vida. Olha para a forma como você está vivendo. Isso é vida em abundância? Isso é viver para a glória de Deus? Isso é permitir que o Espírito Santo conduza os teus passos? Ou isso é viver de forma mesquinha, conforme os desejos do seu coração? Você vive para atender os seus desejos ou para a glória de Deus? Essa semana nós aprendemos que muitos sonhos acabam num túmulo. Um amigo do meu sogro chegou e falou para mim, está indo embora uma enciclopédia ambulante de teologia. Mas ele serviu propósitos eternos. Como eu falei na quarta-feira, como eu falei no culto fúnebre, ele me ensinou muitas coisas que eu carrego comigo e pretendo passar para muitas pessoas. Propósitos eternos. O que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? A vida é muito mais do que comprar casa, carro, sapato, roupa. A vida é muito mais do que tomar remédio para dormir e tomar remédio para acordar. E se você precisa, tome. Não estou criticando quem precisa tomar remédio. Mas a vida é mais que isso. A vida é mais que isso. O Senhor te chama para propósitos eternos. O detalhe que às vezes nós permitimos escapar é que após essa obra de mediação de Cristo, Cristo se transforma no nosso mediador, da restauração da nossa condição de filho, Ele ainda derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele não nos deixou sozinho. Ele voltou para o Pai, mas deixou um de igual essência sobre mim e sobre você. Você, meu amado irmão, tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, não ignore. Não desperdice. Seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para você ser. Um homem, uma mulher de Deus, curado, restaurado e transformado para fazer discípulos para a glória de Deus. Para levar a tua família aos pés do Senhor. Para fazer a diferença no seu trabalho. Para fazer a diferença na escola. Para ser boca de Deus aonde você estiver. Hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido a parar de ignorar o Espírito Santo. Hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido a você fazer uma oração comigo. Abre os teus olhos, abre a tua mente. Pensa em como você pode clamar que o Espírito Santo te use, te direcione. Permita que a palavra de Deus conduza a tua vida. Um evangelho prometido desde antes da eternidade para mudar a nossa história. Para que tenhamos vida e vida em abundância. Para que sejamos boca de Deus nos dias de hoje. Para que sejamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. O Senhor Jesus falou, coisas maiores do que essa vocês farão. Mas a gente não faz porque a gente não crê, porque a gente não confia, porque a gente não entrega, porque a gente não descansa. Não vivemos para a glória de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, a nossa história vai mudar. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos a partir de agora desfrutar do Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos ser conduzidos ao Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, há uma mentalidade de agradecimento a Deus pelo Evangelho.
É a palavra que cura, que transforma, que liberta. E essas boas novas têm que estar no meu coração, no teu coração, para anunciarmos verdadeiramente para as outras pessoas. Para que essas pessoas que são instrumentos de Satanás, que estão presas por ideologias nefastas, que estão presas por coisas demoníacas, sejam libertas através do evangelho que sai da tua boca, através do evangelho que é visto na tua vida, através do evangelho que é conhecido pelos teus atos. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai quebrar barreiras. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai romper as barreiras que nos impedem de sermos instrumentos de Deus, que nos impedem de fazermos discípulos para a glória de Deus. Porque a próxima vez que eu perguntar para você, ei, aonde estão os teus frutos? Você vai bater na pessoa que está do teu lado e falar, está aqui, ó. Eu estou fazendo a diferença para o reino de Deus, porque eu amo a Deus. Eu quero fazer a diferença para o reino de Deus, porque eu amo aquele que me amou primeiro. Porque eu entendo que Cristo morreu a minha morte. Cada chicotada que ele levou, cada chibatada era minha. Cada cravo daquele era meu. O lado perfurado deveria ser o meu. Mas Cristo morreu a minha morte, porque ele me ama. A mim cabe amar ele de novo. Nós precisamos aprender a agradecer a Cristo, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Senhor, obrigado por tomar a nossa forma, por morrer a nossa morte. Precisamos agradecer a Deus que não nos abandona nunca, que nos capacita a sermos melhores. Pois sem a obra de Cristo, sem o Espírito Santo sobre nós, eu e você vamos fracassar, vamos cair. Mas em Deus, eu e você somos nova criatura. Com o Espírito Santo trabalhando em nós e transformando as nossas vidas, nós passamos de criatura para filhos de Deus. Uma nova identidade em Cristo. Uma identidade curada, selada e restaurada pelo sangue derramado na cruz. Clame nessa noite que Cristo entre no seu coração. Clame nessa noite que o Espírito Santo te conduza à mudança que você precisa. E você precisa mudar muito. Feche os teus olhos, clame. Entre no momento de oração, clame, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, Senhor, me ajuda com o meu pecado, me ajuda com as mentiras que eu conto para mim, me ajuda, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, que confronta o meu caráter e eu não tenho coragem de colocar em prática. Me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a viver para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito Santo me dê força para ser essa nova criatura que o Senhor almeja de mim, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver os Teus sonhos. Me ajuda, Senhor, a viver os Teus propósitos. Me ajuda, Pai, a ser um filho amado. Um filho daquele que o Senhor olha aí de cima e diz, olha, eu me alegro do esforço dele. Nós sabemos que a salvação não vem pelo esforço, nós sabemos que a salvação não vem por nada que nós possamos fazer, mas porque fomos salvos, nós nos esforçamos para viver conforme a Tua vontade. Porque já recebemos o presente da salvação, nós queremos viver em santificação para a glória do Teu nome. Porque já fomos curados, restaurados pelo Teu sangue derramado lá na cruz. Que é forte, vivo e eficaz sobre nós hoje. E é eternamente, Senhor. Por causa disso, nós clamamos. Ajuda-nos a ser tudo aquilo que o Senhor almeja de nós, Pai. Inclina o nosso coração à Tua vontade. Que possamos nessa noite sair daqui dispostos a fazer discípulos para a glória do Teu nome. A ter a mente trabalhada pelo Teu Evangelho, a ter a mente guiada pelo Teu amor, a ter o coração, Senhor, sensível ao toque do Teu Espírito Santo que está sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, perdoa todas as vezes que Te ignoramos. Perdoa todas as vezes que não ligamos para a Tua presença. Perdão pelas vezes que nós escolhemos o pecado. Perdão pelas vezes que nós fechamos os olhos para a Tua vontade. Perdão pelas vezes que deixamos de ser tudo aquilo que o Senhor sabe que podemos ser e nos capacita para isso. Perdão, Pai. Perdão. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter a mente e o coração transformados, Pai. Para que esse corpo sirva a propósitos eternos. Para que a nossa existência, Senhor, sirva a Tua vontade. Senhor, nós somos os Teus filhos, Pai. Temos muitas cicatrizes, temos muitas falhas, muitos erros, mas temos o Teu Espírito Santo que cura, transforma, liberta, Pai. Nos cura nessa noite, Senhor.
Nos transforma, Pai, para vivermos tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Deus. Que a nossa ferida jamais seja maior do que o Teu amor. Que o nosso medo jamais seja maior do que o Teu poder. Que a nossa falta de comprometimento jamais venha atrapalhar o nosso relacionamento contigo. Retira de nós tudo aquilo que nos impede de Te adorar verdadeiramente. Retira de nós tudo aquilo que impede de viver para a Tua glória. Que a nossa vida sirva propósitos eternos. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, entenda. O Evangelho prometido desde a eternidade é suficiente para te curar, para te transformar, para fazer de você uma nova criatura. Não ignore isso. Vamos louvar? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a tua vida e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.